Olá! Hoje vamos falar sobre direito e mais especialmente sobre racismo. Minha convidada de hoje, muito especial, é um tanto altruísta, otimista e resiliente. Natural de Porto Alegre, filha do seu Wilson e da dona Eva Nai, é graduada em Direito, com pós em Direito do Trabalho. Tem em seu currículo uma vasta experiência em busca da justiça social, ora como autônoma, ora na prestação de serviços no setor público e, mais recentemente, na Bondan, Bronzatti e Pienes Advogados Associados. Hoje teremos uma conversa de peso com Simone da Silva Domingues. Simone, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. É uma honra poder te receber aqui e conversar contigo também. Desde já, seja muito bem-vinda. E eu me recordo que me chamou especial atenção um programa, um arquivo que eu recebi teu, uma publicação no jornal da nossa cidade, né? Onde a gente discutia num programa de debate a questão em torno de uma ofensa ao jogador do Internacional, uma ofensa racista, né? Tratando ele como macaco, né? E a polêmica toda criada nisso e a forma como algumas vezes as discussões são vis, ao ponto de ele que sofreu a injúria ser considerado culpado por essa injúria. É uma coisa absurda, esdrúxula, né? Mas vamos conversar, antes de entrarmos nessa pauta especialmente, vamos conversar um pouco dessa trajetória. Porque daí também recebi referências tuas do Dr. Vinícius Bondan, também do meu amigo Dalprá, são dois grandes juristas de mundos diferentes, né? Um do lado de cá do Rio, outro do lado de lá. O Natan, um herói de dois mundos, literalmente, do direito e também do esporte, né? Ele como capilé da Gema, foi penitenciado aí no último fim de semana, né? Não sei se o que aconteceu exatamente, mas infelizmente caiu prematuramente fora de um espaço onde avançaram como nunca, na verdade, né? Conta um pouquinho da tua trajetória, fala um pouquinho da tua Porto Alegre, até chegar ao mundo do direito, a faculdade de direito, né? Na verdade, eu nasci em Porto Alegre, mas eu sou uma canoense, tá? Pai e mãe, pai funcionário público, policial, mãe dona de casa. Tipo aquele pensamento antigo, eu vou trabalhar e tu cuida das crianças. Na época eu tinha 2 irmãos, né? Me criei em Canoas. E aquela coisa, meu pai do interior tinha muita dificuldade para estudar e ele priorizou, vou dar estudo para os filhos, né? Eu não quero que passe o mesmo sacrifício que eu. O que ele fez? Vamos pagar uma escola particular. Um sacrifício. E eu digo sacrifício sem vitimizar nem nada, eu digo com orgulho. Para pagar esse estudo aí para 3 crianças, escola particular, ele muitas vezes se fez do jornal no sapato dele para não comprar o sapato novo e pagar o estudo. Então, esse é um motivo de orgulho para mim. Estudei escola particular da primeira série à faculdade. Sacrifício. Esse semestre, será que eu vou conseguir fazer a matrícula? Ficou mensalidade para trás, será que vai dar para pagar? Não vai dar? E o pai, não, vamos fazer. Quem sabe eu faço um empréstimo aqui? Não, vamos pagar. E dava. Aos 45 minutos do segundo tempo, vamos lá, eu rematriculava. E assim foi. Foi aos trancos e barrancos, me formei na Ritter dos Reis, né? Consegui fazer toda a faculdade, direto, né? Na época, a faculdade era bem familiar, assim, era com o seu antigo Romeu Ritter, o fundador, só pela parte da manhã, não é hoje. Hoje a Ritter dos Reis é outro patamar, mas na época era, podia-se dizer artesanal até, uma faculdade artesanal muito boa. Ali eu tive acesso a primeira vez ao direito do trabalho, ao direito. Como era artesanal, um tanto artesanal, tipo assim, tu começava com uma turma e tu terminava com aquela turma. Não era essa diversidade
entra numa sala, tem uns, no outro Encontra dia um tem colega e outros. nunca mais vai ver ele na faculdade inteira. Não era isso aí. Era turma, era aquela Só ia turma. junto até a formatura. Ia junto até a formatura, aquela coisa de se encontrar, de ir para o bar da frente da faculdade, todo mundo junto, sair, era a mesma coisa. Eu acho que isso aí me A parte do bar da faculdade é sempre muito emblemática, né, doutora? TGS, Teoria fecha Geral a da parede. Sinuca, onde mulheres e homens jogam, né? Aí o pessoal dizia, hoje era dia de TGS, Teoria Geral da Sinuca, né? Tu fazia a faculdade e ia pro bar ali jogar sinuca. Na Unicinos é o campo, os centros, né? E daí passava um centro que... Mas que centro é esse? Era lá do outro lado da BR, Mas outro tu sabe que isso ponto. me remete a rituais de passagem, né? Que às vezes até o pessoal ri de mim. Tem rituais de passagem que tu tem que passar. Não é que tu tem que passar, mas é tão bom tu passar. É bom viver isso. Tu matar a aula, fazer teu TGS. Uma aula lá que tu mata, lá faz teu TGS. Aquela comemoração do aninho. Ah, mas um aninho é só para estressar a criança, para adulto. Mas tem gente que gosta daquilo, comemorar, e aos 15 anos, é o casamento. Tem rituais que eu acho muito legal, né? E eu vim de uma família assim que a gente gosta de comemorar aniversário. Eu, particularmente, não gosto muito de comemorar meu aniversário. Mas meus pais adoram, né? Comemorar aniversário, minha irmã adora. Eu convivo com pessoas que gostam de comemorar e eu entro na comemoração junto. E eu tenho aquela coisa também assim, ó. Eu gosto de comemorar pequenas coisas. A colega lá tirou o título da colação de grau. Vamos ali tomar um chopp e vamos comemorar. Ai, aconteceu tal coisa boa? Vamos comemorar. Eu acho que essas coisas vão ficar na mente da gente, assim. Comemorar pequenas coisas. Não precisa um grande evento. Não precisa fazer uma mega festa. Vai ali, toma um chopp, brinda e vai para casa. Também acho. Que Eu maravilha. gosto disso. Eu acho legal isso, sabe? A gente pontuar coisas boas, né? Uma vez uma amiga me disse assim, Simone, é muito fácil. E é verdade, é muito fácil de ser solidário na tragédia. É muito fácil, às vezes, tu prestar tua solidariedade, incendiou uma casa, morreu alguém, tu tá lá. Mas é legal, é mais legal ainda é tu ficar feliz com uma vitória da pessoa, com uma alegria da pessoa, tu te juntar naquela alegria, sabe? Fazer algo diferente. E eu gosto muito dessa parte aí da vida, né? Eu gosto muito Da disso. celebração da vida mesmo, Uma né? celebração. E eu acho que a gente não tem que esperar um evento. Eu acho que a gente não tem que montar um evento. Ah, eu sou fã. Eu tô fechado contigo. Vamos criar agora um evento, inclusive. Hoje, por exemplo, nós estávamos lá no escritório. Não precisa ter motivo Vamos para comer um celebrar. sushi, Vamos criar não. um motivo. Não, vamos economizar, guria. Nós combinamos de economizar esse mês. Não vamos fazer. Não, mas eu tô afim. Quer saber de uma coisa? Então vamos. Vamos almoçar, vamos comer um sushi, uma coisa assim. E eu acho que isso aí não vai voltar. O dia de hoje é o dia de hoje. É verdade. Então, dá de comer, eu vou comer. Ah, mas vai fazer muita falta? Não, vai apertar. Então tá, mas hoje a gente foi feliz. Não é aquela coisa assim, vamos gastar tudo e... Não é bem assim. Não é irresponsável. Não é irresponsável, mas eu acho que a gente tem que aproveitar o dia a dia. Tem que celebrar as coisas, tem que estar junto com os amigos, colegas, né? Então eu gosto. Ali tu já teve contato com o direito do trabalho? Aonde? A partir da Ritter? A partir da Ritter. Eu tinha excelentes Foi um professores do professor, direito do trabalho. professor especialmente? Eles tinham um casting ali de professores ali de direito do trabalho que me chamou muita atenção. Depois eu conheci um colega meu que gostava de direito do trabalho e comecei a gostar do direito do trabalho. Comecei a gostar daquela coisa. E eu comecei a advogar no escritório. Tinha uma prima minha, vamos começar a trabalhar e eu nem tinha me formado. A gente começou a pegar pequenos casos, pequenas coisas ali, eu ajudava eles antes de me formar. Eu comecei a advogar, propriamente dito. E ali começou. Comecei a advogar muitos anos como autônomo, né? Advogada do reclamante, mas é uma coisa difícil ser advogado do reclamante. É difícil. Mas a gente vai aprendendo, né? Quisera eu ter a experiência de hoje naquela época que eu comecei, né? Então a gente vai adquirindo, né? Às vezes são pessoas humildes, que não entendem muito direito, né? Tu lida com problemas estruturais também do judiciário, dos juízes, dos atendentes, de tudo, né? Como é que tu vai... Eu nunca vou esquecer uma vez que a juíza disse assim, mas doutora, seu cliente assinou esse recibo uma pessoa que mal sabia ler. Eu digo, doutora, a senhora acha que ele não vai assinar para não receber o salário? Não vai assinar qualquer coisa. Claro que vai assinar. Claro que tu vai concordar, tu quer trabalhar e receber o salário. Mas enfim, e ali começou, muitas vezes reclamando. Mas é um distanciamento, muitas vezes, da magistratura da vida real, né? Sim, total. Vivem atrás
das luzes, né? Vivem, na verdade, ofuscados pelos holofotes dessas luzes. Eu né? tenho para mim que os juízes do trabalho tinham que ter tido a experiência da advocacia, né? Eu não estou criticando, quem sou eu, mas muitas vezes tu sai da faculdade, faz uma matra ali, estuda bastante, tem condições de estudo, se forma, faz uma pós, passa no concurso de juiz e não tem experiência do dia a dia E ali. quando a gente faz essa crítica, ela não é contra uma pessoa ou outra, nem contra todo mundo, é só uma ponderação de quem tem convicção de que o mundo precisa ser cada vez mais justo, sempre legalista, é claro, mas muito mais justo, né? Quando a gente vê as pessoas que defiam nos defender, aceitando recursos protelatórios ad eternum, ou criando seus próprios penduricalhos, está tudo perdido. Então a gente precisa também fazer essa crítica pontual, daquelas pessoas que a gente acredita que trabalhem sério, que queiram o melhor para a sociedade. E claro, dentro de qualquer grupo existem os mais e os menos, qualquer coisa que a gente for adjetivar, né? Claro, Fecha claro, claro, parênteses, quem não. está aqui para dar opinião é tudo. Mas Claro. claro, a gente falava o quanto a justiça e o direito E são ali, caros também, né? ali foi o meu primeiro contato. Meu pai sempre sonhou que eu fizesse um concurso público, né? Se mãe faz direito, tu abre um leque de opções e tal. E eu nunca fui muito do... Uma vez eu passei na primeira fase para delegado. Passei na primeira fase, uma fase dificílima. E eu não estudei para a segunda fase. Olha, não estudei, não quis estudar muito, tal. Fiz muito, né? E aí eles estavam atrás do pessoal que tirou nota abaixo da segunda. Passou tão pouca gente na segunda fase que eles estavam atrás do pessoal para fazer recurso para ver se eles conseguiam colocar uns delegados. Tu é novo, tu não te dá conta, né, da coisa na época. Quem sabe, na época, né, se eu tivesse mais maturidade, não, vou fazer o recurso, vamos tentar passar. Mas a advocacia é uma carreira muito bonita, né? É também. Mas eu vou te dizer, quem sabe na época, se eu tivesse outra cabeça, eu não tinha tomado outros rumos, né? Ah, bueno. Perfeito. Deixei passar e continuei com a advocacia, propriamente dita. Como veio parar em Novo Hamburgo, doutora? Eu trabalhei, agora Está vivendo em Novo Hamburgo há um ano, mais ou menos, né? vai fazer um ano em setembro. Bem, Eu trabalhei na Procempa, seria a empresa de TI em Porto Alegre, antes de vir para Novo Hamburgo. Trabalhei uns 3 anos lá. Eu tinha escritório de advocacia e aí, por várias coisas, assim, me convidaram para trabalhar na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Da Câmara de Vereadores, eu fui para uma empresa pública como advogada trabalhista. Fui trabalhar no direito do trabalho na empresa pública. E troca de governo, troca tudo, né? Assim, foi bom enquanto durou, mas vamos embora. Digo, o que eu vou fazer? Vou voltar a trabalhar autônomo, não autônomo? Quando eu trabalhei para a parte patronal, eu vou fazer 49 anos, né? A gente se acomoda um pouco, né? Aquela coisa de ter o salário mês a mês, né? Ter outras coisas. No autônomo tem que correr atrás da máquina, tu tem que montar a estrutura, tu tem uma série de coisas, né? Digo, eu vou largar uns currículos, vou ver ali. E acabei sendo entrevistada ali na Boldan, e a Boldan me abriu as portas. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu tinha uma grande preocupação quando eu saí da Procempa, né? E não é vítima, pelo fato de ser negra e de ser gorda, né? Eu fiz outras entrevistas, aí eu nunca vou esquecer o escritório que eu fiz entrevista, que disseram assim, olha, eu estou com 3 currículos muito bons, e esses 3 currículos eu vou levar comigo e eu vou chamar os 3, se possível. E eu tive uma impressão que um dos fatores que não me colocou por primeiro é a parte negra e a parte gorda. A parte negra é a gordofobia, né, que nós temos. Hoje tem muito pelos olhos, pela apresentação. Nós somos seres humanos, né? Nós nos enchemos pelos olhos. Um prato todo enfeitado vai te chamar muito mais atenção do que um prato comum, por óbvio, né? Aí tu vai botar à frente para atender um cliente, para fazer alguma coisa. Uma pessoa esguia, um cabelão. É outra coisa também, né? Os padrões que se impõem, né? Então eu tive muito medo quando eu saí da Procempa nesse sentido. A Procempa é uma empresa pública, CC, então o pessoal não está nem aí, praticamente, né? Mas a parte de tu trabalhar na iniciativa privada são outros 500, né?
Trabalhava uma parte como autônomo. Tu autônomo é teu chefe, praticamente. Tu anda, faz o que quer e anda da forma que quer, né? E a pessoa vai te contratar se quiser ou não. Empresa pública, nem tanto. Agora, tu ir para iniciativa privada, largar currículo, começar a trabalhar no escritório em Novo Hamburgo, né? E assim como se diz assim, a cidade onde tem poucos negros também ali, né? Eu lembro Eu acho que tem bastante, eles aparecem pouco, viu, doutora? Pode ser. Eu, por exemplo, Quase uma coisa me 20% da chamou a nossa atenção quando eu população. comecei ali no escritório, que eu saí para almoçar, que eu andei um pouco. Na rua, eu não vi nenhum negro. Aí me chamou a atenção depois, ali a senhora da limpeza ali, né? Daí o pessoal lá de casa dizia, mas lá o pessoal da limpeza posso que é preto. Aí eu fui olhar o pessoal da limpeza, não era. Olha, lá nem o pessoal da limpeza é preto, eu dizia para a mãe e para o pai. Então, eu disse, e tu como é que tu te sente? Não me sinto, ali no meu ambiente de trabalho, eu me sinto muito bem. Sabe, os colegas, os sócios do Tenho escritório. certeza que ninguém olhou nem para a tua cor, nem para a tua altura, para o teu tamanho, para a tua largura, né? Não. Mas eu compreendo, incrivelmente, né? Entendo bem disso, o quanto isso é efetivamente avaliado, né? E julgado, Claro, sim. que é um pecado o julgamento, né? Deixa ele para os magistrados na ordem da lei e tá tudo certo. O resto é tudo tão pequeno diante do todo, né? E eu quero aprofundar um pouco essa história, especialmente quando a gente fala em racismo, porque eu vejo em ti também um ativismo em torno disso. Eu quero saber de raiz, tem alguma coisa lá atrás, tem algumas experiências atrás? Não, Tu efetivamente. vai me contar isso só depois do intervalo. Hoje numa conversa de peso com a advogada Simone Domingues. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a advogada Simone Domingues, um oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na 0 Grau em Gramado, em novembro, e o apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. Doutora, a gente conversava um pouco sobre a tua trajetória profissional, a paixão pelo direito do trabalho, outras experiências profissionais até a chegada em Novo Hamburgo há quase um ano. E eu comecei a nossa conversa hoje rememorando um texto teu que me chamou especial atenção e que disse, puxa, eu preciso conversar com a doutora Simone.
a respeito de um caso de racismo do jogador do Internacional, o Edenilson. Não gosto muito de falar desse nome, tá? Não, nem Internacional, nem Edenilson. Mas por causa de alguns dissabores, tá, doutora? E naquele momento, um caso de racismo gravíssimo, proferido dentro do campo, em outros momentos foi fora do campo. Sem a devida punição, na verdade não houve punição nesse caso especial. Se discutiu muito em torno do que foi dito, não foi dito, leitura labial, entregando tudo, não foi bem isso que eu disse. Impressionante como a gente é convenientemente aceita algumas condições, algumas situações, e tem uma certa indignação seletiva para algumas coisas também, e a gente aí faz meia-culpa também. E a situação acabou assim. E pior do que isso, nas redes sociais, as pessoas quase me levaram a crer que o Edenilson era o culpado por tudo que ele sofreu. Ele fez o tumulto. Quando, na verdade, é sempre como se sente a outra parte. Não importa o que foi ou o que não foi. Importa realmente como a outra parte se sente. E quando a gente fala sobre preconceito em torno da condição sexual, é isto, da condição de gênero, lato sensu, né? Quando a gente fala em torno de questões étnicas, raciais, quando a gente fala de credo, é exatamente sobre a mesma coisa. É curioso como as pessoas fazem defesa de algumas coisas, depois criticam, por exemplo, o universo evangélico. Talvez por algum preconceito mais de uns de outros, mas em todos os casos isso é deplorável, é defenestrável, no momento que é simplesmente como a pessoa é, como ela professa a sua fé, como ela vive a sua vida, como ela é, se é alta e baixa, gordo, magra, branca, vermelha, amarela. O importante é o respeito. Não é contra ti a condição da outra pessoa, né? E fiquei com muita vontade de falar contigo desde aquele momento. Faz dias que isso aconteceu, mas que bom que finalmente a gente pode estar junto aqui conversando sobre isso. Tu nunca viveu um caso de racismo assim escancarado, doutora? Sim, não, escancarado não. Porque eu, que nem eu tinha conversado contigo, meu pai com muito sacrifício nos colocou em escolas particulares. Então, eu da primeira série até a faculdade, tudo particular. Não por privilégio, mas com muito sacrifício mesmo. De privações, de tudo do meu pai para poder pagar. E numa escola particular, tu não convive, não tem muitos negros, é uma coisa mais elitizada, tipo assim... Tu era quase sempre a única, se não a única? Quase sempre a única. Na faculdade que foi aumentar um pouco mais o número, na faculdade tinham umas 4 pessoas. Então eu vou te confessar que o início da minha trajetória eu não tinha muito aquilo comigo, do ativismo. O coleguinha diz, ai, sai negrona, sai alguma coisa, mas aquilo não me passava batido. E tu vai crescendo, tu vai vendo, tu vai te dando conta. Depois eu estudei, eu te disse, passei o primeiro ano em escola particular, uma escola de bairro, todo mundo se conhecia no bairro. Né? Apesar de ser escola particular, todo mundo se conhecia. Ah lá, Simone, tu já te relacionava, já procurava grupos afins. E naqueles grupos afins poderia até ter o racismo velado, mas nunca era escancarado. Pelo menos tu nunca te sentiu vítima disso, dessa condição. Não me senti. E eu era uma pessoa mais reservada, né? Meus irmãos já eram os populares, né? Eu já era mais seletista, né? Já tinha um determinado grupo, que era que eu me identificava, não sei. Meus irmãos conheciam todo o bairro. Eles, eu acho que por causa que eles conheciam todo mundo, eu acho que eles sofreram mais, efetivamente, porque eu era mais... Tu não chamava muita atenção, não incomodava ninguém. Eu era mais elitista no sentido de escolhas para sair, de relacionamentos. Meus irmãos não. Ah, meus irmãos não, estudavam todo mundo. Eles saíam, eles participavam de concurso de dança do bairro, na época lambada, eles participavam de curso de lambada, eles conheciam fulano, Beltrano, Simone Beltrano, eu digo, quem é? Não tem nem ideia. Tá toda hora, não sei. Então, eu acredito que eles tenham sofrido mais do que eu, né? Acredito.
E o meu irmão, por se assumir gay depois da maioridade, muito mais ainda. Negro e gay. Duas conjunções. Podia ser vereador de São Paulo já, doutora. Aliás, esse não aceita falar sobre essas condições, né? Fui crescendo e na faculdade que efetivamente Não, nós somos... vamos falar sobre o Holiday, ele fez um grande desserviço, né, aos negros, né? Fecha parênteses, minha opinião. Fez. Na faculdade que realmente a coisa começou, eu comecei a abrir maiores horizontes com relação a isso. Termina a faculdade, tu vai atuar no ramo do direito do trabalho, tu pega reclamantes, maioria negros, maioria pobres, maioria pessoas necessitadas, aí tu vai abrindo os olhos para essas coisas. Vai abrindo, vai criando mais um senso crítico, né? Tu vai conversando mais em casa. E a própria globalização das coisas, né? Aquilo que tu falava um tempo atrás, hoje tu não fala mais. A história do politicamente correto, né? Mas essa parte... Necessário é politicamente correto, doutora? Eu acho que às vezes é chato, mas necessário politicamente correto. Às vezes na minha casa a gente entra em debates. Às vezes até meu pai fala, mas que exagero. E eu digo, pai, mas se nós não termos esse exagero, como é que a gente vai quebrar toda essa estrutura de racismo, por exemplo? Não só de racismo, mas de outras coisas. Mas nós, quando nós discutimos em casa. Como é que a gente vai quebrar essa estrutura de racismo se nós não formos politicamente corretos, se nós não formos mimizentos, né? E se nós não formos para cima disso. Pode ser uma pequena coisa, mas como é que eu vou quebrar os paradigmas daquilo que já vem estrutural, daquilo que já está enraizado, que muita pessoa não sabe. Tem muita pessoa... eu vi uma artista da Globo, agora eu não lembro o nome dela. Ela casou com um negro e teve filhas negras. Quer dizer, mestiças, né? Ficaria. Aí ela bem assim, eu não sabia que eu era racista. Eu fui descobrir com o meu casamento e com a maternidade. Das coisas que eu fazia, das atitudes que eu tomava, e aí eu me dei conta. Eu sou racista, assim como tantos outros colegas meus de trabalho, que nós nunca nos consideramos racistas, nós somos racistas. Né? Então, se a gente não for politicamente correto, se a gente não for incisivo, se a gente não dar um brado, se a gente não botar na imprensa aquela mínima coisa, se a gente não fizer a ocorrência policial, se a gente não for para cima, como é que a gente vai quebrar? São anos e anos e anos. Mas eu vejo uma nova geração quebrando isso, doutora. Tenho uma esperança enorme. Me ajuda a enxergar se eu estou errado. Eu vejo muita gente de 18 anos, 20 anos, que já nasce com uma organicidade maior de, inclusive, fazer o enfrentamento e a defesa de outras pessoas. De uma forma que talvez pessoas mais velhas, da nossa geração, somos contemporâneos aí, e sobretudo mais velhos do que nós, muito mais enraigados, muito mais preconceituosos, ou conceituados mesmo dentro de uma condição racista, machista. Machista. Agora, eu também, eu tenho muita esperança na nova geração. Estamos alinhados nisso, então? De alinhar. Eu acho sim, eu acho que a nova geração já vem dentro desse espírito de arejar a cabeça. Valeu todo mimimi, pronto. Valeu, eles já sabem que as coisas não são mais. Não está nada resolvido ainda. Mas eu tenho esperança também, estamos no caminho. Mas agora tu imagina, vou pegar meu pai. Foi criado daquela forma. E eu acho que lá em casa a gente teve vários progressos dos meus pais. Meus pais hoje estão com 70 e poucos anos, né? Do tipo de andar com a cabeça baixa em vários momentos da vida, Simone? Não. Nunca uma condição realmente Eu vou te dobrou dizer que eles, a minha mãe, eu vou pegar como exemplo a minha mãe. Minha mãe de Santa Maria frequentava o Clube 13 de Maio, que era o clube aberto aos negros, à época que ela era jovem. Né? E ela era destaque. Ela era a rainha do baile. Ela era aquela negra destaque. Eu, no começo da minha vida estudantil, eu era mais acanhada, muito tímida, muito acanhada, uma condição minha. Mas depois que eu fui crescendo, eu vi a necessidade de não ficar calada, de me manifestar,
Então, às vezes acabava sendo a líder da turma, né? Fazia parte das comissões, falava com os professores, ia lá, enfrentava a coisa, né? Então, eu nunca tive aquela coisa de cabeça baixa. Meus irmãos também sempre foram mais de enfrentar a coisa, assim. Depois, com a adolescência, eu acho que vem muito da mãe, do pai. Mas eu vou te dizer que eles não chegavam e diziam, meus filhos, vocês têm que se impor, porque o negro não pode. Não. Era uma educação diferente. Por exemplo, a minha avó educou a minha mãe contando historinha. Ela não dizia assim, mãe, eu quero ir no baile. Antes, sei lá, aquelas dogmas, minha avó dizia. Minha avó não dizia não nem sim. Mas olha, Vana, eu conheci fulano, sabe que fulano aconteceu isso quando ele fez isso? Tipo assim, uma história semelhante, ela contava para minha mãe tirar a lição dali. E a minha mãe, mas eles nunca foram de dizer, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Eu não sei te falar, mas era uma educação diferente. Minha mãe, por exemplo, assim, ai mãe, eu quero ir no clube de noite, eu tinha aqui uns 13 anos. E eles não queriam que eu fosse, né? E a mãe dizia, ué, vai. Ué, mas vocês vão ficar bravos, vocês vão deixar de castigo. Mas minha filha, tu ir no clube vai te fazer feliz? Vai. Eu quero te ver feliz. Então vai. Mas e o que vocês vão fazer? Bom, a gente vai te deixar de castigo, a gente ficar bravo, é uma consequência, né? Mas o que importa é tu ser feliz, vai lá e seja feliz. Depois tu vê como é que tu vai fazer, com o que vai vir depois, sabe? Mas ela nunca disse assim, não quero, sabe? Era uma coisa meio velada, mas eu não sei como eles educaram nós. Se tu me perguntar como é que foi, meu pai educou pela força dele, pela persistência. Ele se formou, ele se graduou, ele passou no concurso para delegado, ele teve uma carreira lindíssima. E eu acho que essa foi a educação que ele deu para mim. Do exemplo. Do exemplo, da persistência. Meu pai, com 60 e poucos anos, eu digo, acho que eu vou fazer vestibular na URGS, fazer filosofia. Depois que ele já estava, depois já delegado, sempre tive vontade de fazer filosofia. Fui lá, fez vestibular, passou. Aí não quis fazer a faculdade. Mas, doutora, aí fica mais fácil romper algumas bolhas, né? E era uma coisa que nós falávamos e eu te provocava fora do ar antes. Porque a gente tem uma sociedade que defende que a gente estimule a meritocracia. Essa é uma palavra bonita da moda. Mas ela não faz todos nós dispararmos do mesmo ponto de partida. Claro que não. Ela nos joga em lugares distintos, assim, de arrancada. E, bom, aí fica muito difícil de ser vencedor numa corrida dessas. Nunca. Como é que tu vai comparar o estudo numa escola... Eu sou muito fã da meritocracia. Se todo mundo partir do mesmo ponto. Tá valendo. Concordo, estamos alinhados nisso. Mas a meritocracia da onde ali? Então. Da pessoa da periferia, da pessoa que não teve acesso, da pessoa que tem que trabalhar para o sustento desde cedo. Uhum. E não vai ter condições de fazer uma pós, porque é paga, não vai ter condições de estudar a altura. Da onde? Não vai ter acesso às melhores universidades. Quem passa na universidade pública normalmente é alguém que tem condições de pagar um cursinho. A faculdade é paga e não é talvez tão boa, né? Mas então, da onde essa meritocracia? Da onde a crítica a cotas? Tem que ter cotas, sim. Tem que. Tem que ter cotas, sim. Tem que exaltar, embora quem lê esse programa vai me criticar, aquela... Mas não aceita isso. A inclusão da Luísa Trajano, do Magazine Sem te Luiza, autotolir. né? Uhum. Que fez todo aquele movimento para os Luísa negros, Trajano. pessoal. Ah, mas vocês já viram fazer para branco? Mas não existe para branco, porque branco já é outra realidade. Já tem uma cota, né? Já tem a cota dele, para toda a vida sempre teve. Uhum. Não existe racismo inverso, pelo amor de Deus, não existe. Não na nossa sociedade. Talvez em outras é possível que alguém branco... Na nossa não existe racismo. Num lugar de japoneses ou de malaios, talvez exista contra brancos. Talvez exista. Aqui a supremacia ela não é, aí o pessoal não é de malaios, né? Cai de pau. É de brancos caucasianos. Numa ação afirmativa, numa ação de inclusão, numa ação de querer realmente a busca da igualdade, né? Tem que ter as cotas.
tem que ter a inclusão, tem que ter tudo isso. Tem que ter o mimimi, tem que ter a briga. Temos que falar muito sobre isso, doutora. Tem. Adorei falar contigo. E fica desde já convidada, convocada a nos pautar e a nos trazer e a nos chamar a atenção cada vez que a gente tem uma condição como essa para conversar, como foi essa semana, por exemplo. O Bruno Galhaço e a Giovanna Elbank, que são pais de 2 crianças pretas, né? Se fosse a Thaís Araújo, Então, será que teria a mesma repercussão? um casal bonito, jovem, cheio de saúde, negro, né? Thaís Araújo e o... Não, mas eu pergunto assim, se fosse uma mãe, aquilo que eles fazem, eles foram muito inteligentes. Eu vi a reportagem deles, eles foram muito inteligentes. E eles mesmos questionaram, se fossem pais negros, será que o pessoal iria considerar? Será que não ia dizer essa louca? Ou iam dizer, ela perdeu a razão por xingar, por cuspir? Ela não tem razão nenhuma. Mas a Giovanna vai ter razão. É isso aí. Ela vai ser ouvida, porque ela é a branca, de olho azul, que estava defendendo os filhos. É uma outra realidade. Eu questiono muito isso, eu questiono. E hoje, quando eu entro nos lugares, quando eu vejo, as pessoas que estão junto comigo, sem querer me tornar uma chata, eu pergunto, olha quantos negros tem aqui, nesse restaurante, nessa festa social, nesse lugar privilegiado. Cuida quantos negros tem. Muito bem, convidada desde já, o espaço está aberto. É sempre Por um favor, prazer, nos adorei paute, também. Nos provoque a fazer mais vezes essas reflexões e tantas vezes quando for necessário a gente vai falar de peito aberto sobre esse assunto, porque esse é um dos papéis da nossa Vale TV. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, obrigada por poder falar um pouco de mim e sempre que me chamar eu estarei aqui. Hoje numa conversa de peso com a advogada a doutora Simone Domingues. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.